Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos estudar a lição 9, que tem como título As Bodas do Cordeiro. E antes de darmos início ao nosso estudo da Escola Bíblica online, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Querido Deus e eterno Pai Celestial, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor, Teu perdão. Obrigado que o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, é digno de todo louvor, toda honra e toda glória e toda adoração. Pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, tudo aquilo que fazemos que não Te agrada. Seja conosco, Pai. Abençoe cada vida que vai assistir através das redes sociais, essa escola bíblica dominical online, que o Senhor possa estar com compreensão, abençoando, através do Seu Santo Espírito, Pai. Ensina, Senhor, a ter fome e sede da Tua palavra e nos abençoa. É que eu te peço, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início à nossa lição de hoje, que temos como texto bíblico básico o Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 ao 10, no qual nós vamos ler agora, a partir do versículo 7 até o 10. Então, no 7, regozijemo-nos, alegramos e demos-lhe glória, porque à vinda são as portas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Versículo 8. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E no versículo 10, que é o 10 e último. Eu lancei-me aos pés para adorar, mas ele disse, olha, não façais tal, sou teu conservo e teu irmão, que tem o testemunho de Jesus. Adorar a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Tá? Isso João falando, né? E em 2 Coríntios 11, versículo 2, diz, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Né? Ele está se referindo à igreja, né? Que o Cristo é o noivo. Em Efésios 5, versículo 27, diz, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante, mas a santa e irrepreensível. Aí temos lá em Lucas também 12, versículo 35 e 37, que diz, estejam cingidos de vossos lombos e acesas vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais o Senhor vier e haja vigiando. Em verdade vos digo que cingirá e o fará sentar à mesa e, chegando-se, a servirá. Os servirá, né? Bom, nós temos o texto áureo, né, que da lição do autor, que é regozijemo-nos, alegramos, nos temos de glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e sua esposa se aprontou. Isso até já lemos no Apocalipse 19, 7. E temos o subsídio para estudos diário, que é de segunda a sábado. Nós não vamos ler porque vai tomar muito tempo. Mas temos o objetivo da lição. Qual é o objetivo da lição? Ao término do estudo bíblico, o aluno, né, você que está assistindo, deverá compreender biblicamente e que a igreja é a noiva de Cristo e se tornará a esposa do Cordeiro. Quer dizer, não só para o aluno, mas para o professor também, que é esse o objetivo, né? O aluno deverá compreender e assim o professor também.
identificar, de acordo com a concepção bíblica, as características de uma noiva que espera a chegada do noivo. E descreveu o amor do noivo e da noiva, cujo clímax se dará na glória, no maior casamento de todos os tempos. Né? Seria uma alegria, né? Porque a gente sabe que o casamento é uma alegria, o casamento é uma coisa que une tuas vidas, né? Tuas pessoas. E assim vai ser as bodas do Cordeiro, vai ser o casamento entre a igreja e Cristo. Orientações pedagógicas. Né? Então vem aqui falando, desculpa. Este evento ocorrerá logo após o arrebatamento. O mundo estará debaixo das dores e sofrimento dos 7 anos de tribulação. Enquanto isso, nas dimensões celestiais, acontecerá dois grandes eventos, que é o tribunal de Cristo e o encontro raro e esplendor entre a igreja noiva e o Senhor Jesus, que é o noivo. A noiva, agora esposa, representa a comunidade de todos os salvos que foram comprados pelo sangue de Cristo. A esposa e os convidados têm sentido de característica idêntica, ou seja, não estarão ali por mérito próprio, mas sim porque receberam um convite aberto da extrema graça e generosidade, como disse o profeta Isaías. O que ele disse? Vinde e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, ele se tornará branco como a neve, e ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Isso está lá em Isaías 1, versículo 18. Então temos aqui o comentário do autor, que é a palavra introdutória, que diz: Deus criou homem e mulher e suas próprias mãos, como pessoas adultas, e uniu em santos matrimônio, conforme Gênesis 2, 24. No final dos tempos, após o tribunal de Cristo, Deus celebrará outra união, como no início será. Há grande casamento, grande em amor, felicidade, alegria, significado, beleza, glória, louvor, referência, mistério e santidade. Esse matrimônio chama-se as bodas do Cordeiro. Nele, o Senhor Jesus será o noivo e a igreja será a noiva. Tá? Número 1. Característica do casamento judaico. O casamento judaico era uma ocasião de grande júbilo familiar. Os nubentes usavam trajes especiais nesses dias, conforme Isaías 61:10 e Ezequiel 16, de 9 ao 13. A noiva usava um fino vestido, em geral adornado com joia e outros ornamentos, conforme Salmo 45, 14 e 15, Isaías 61:10, e um véu, conforme Gênesis 24, 65, e que era removido no aposento nupcial. Isto explica a necessidade de Rebeca ter se coberto com véu na presença de Isaac, seu noivo, conforme Gênesis 24, 65, como também explica o fato de Labão ter encontrado certa facilidade para trocar Raquel por Leia, sua filha mais velha, da noite no casamento com Jacó. Não, aqui trocaram. A sua filha, Raquel não era filha de Jacó, não, era filha de Jacó, não. Isaac, que era filho de Jacó, é a filha mais velha na noite do casamento. Não é o casamento com Jacó, esse foi o casamento com Moisés. Não, tem alguma coisinha errada aqui. Como também explica o fato de Labão, Labão em ter encontrado certa facilidade para trocar Raquel por Lia. Entendeu? E sua filha mais velha, na noite do casamento com Jacó. Então tá certo. Casamento com Jacó. É Labão, que era o pai tanto de Raquel como Lia. O noivo, por sua vez, geralmente trajava roupas finas em um diadema. 1.1. Procedimento do jovem pretendente.
Segundo a tradição hebraica, na maior parte das vezes, o pai dizia ao seu filho com qual moça ele deveria se casar. De outra parte, a jovem teria marido escolhido por seu pai, conforme 1 Samuel 18, 17 ou 28. Em outras ocasiões, no entanto, o rapaz poderia contrair matrimônio com a moça que quem se interessasse, conforme Juízes 14, 1 ao versículo 3. A partir de então, a proposta de casamento era feita por meio de um contrato legal e verdadeiro, o qual se estabelecia o termo do acordo. O mais importante a ser considerado na transação era o preço que o noivo estava disposto a pagar para desposar aquela noiva em particular, conforme Gênesis 34, versículo 12. Aí temos, depois de firmado o contrato, o noivo pagava o valor estipulado e depois partia. Historiadores informam que o noivo deveria fazer um breve discurso à noiva, dizendo: vou preparar lugar para você, conforme João 14, 2. De volta à casa de seu pai, o noivo deveria construir para a noiva uma câmara nupcial, na qual passaria a lua de mel. Se alguém visse o noivo trabalhando para concluir sua câmara nupcial, porventura lhe perguntasse quando seria o grande dia, ele deveria responder: só meu pai sabe, conforme Mateus 24, 36. Agora 1.2. Deveres da noiva pretendida. Neste período, a noiva era considerada consagrada, separada e comprada por preço. Ela não poderia retirar o véu, símbolo de seu compromisso, conforme Gênesis 24, 35. A noiva estaria obrigada a esperar pacientemente pelo dia do matrimônio. Nesse interim, além de preparar o enxoval e organizar todas as coisas, até que um noivo viesse buscá-la. A noiva deveria convocar suas irmãs, suas melhores amigas e todos aqueles que seguiriam com ela para as bodas. Segundo a tradição, a noiva deveria ter consigo uma lâmpada com azeite, para o caso do noivo demorar a chegar, ou para o caso de ele chegar à tarde ou à noite, ela deveria estar pronta para partir, assim que fosse solicitada. Isto poderia acontecer de um momento para o outro, sem prévio aviso, conforme Mateus 25, versículo 6. Aí diz que o autor coloca em destaque que a noiva do cordeiro ficará 7 anos no céu, na casa do pai, e depois virá desta vez com seu esposo, e todos conhecerão a mais formosa entre as mulheres, conforme Cantares 6, versículo 1. 1.3. É chegada a hora das bodas. Os amigos do noivo eram obrigados a dar um sinal à noiva quando se aproximasse da casa dela, que poderá ser um grito: aí vem o esposo. Ao ouvir o brado, ela saberia que a hora das bodas chegara. Ao se encontrarem justamente, entravam na câmara nupcial e trancavam a porta para consumar o casamento. Alguns amigos ou parentes ficavam à porta, pelo lado de fora, para vigiá-la, a fim de garantir que eles não seriam incomodados. Enquanto isso, o pai do noivo recebia os convidados para as bodas. Passando 7 dias, os noivos saíam da câmara nupcial e eram anunciados por alguém que estivesse junto à porta. Nesta ocasião, a noiva apresentava-se sem o véu, por já estar desposada. A aparição do recém-casado na festa era celebrada com uma ceia em homenagem ao casal. Número 2. O amor do noivo e da noiva. A essência de todo e qualquer casamento reside na maior de todas as virtudes, o amor, conforme 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao 13. O amor é o vínculo da perfeição, pois reveste os cônjuges de afeto, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade e reveste a união conjugal de beleza e força e estabilidade. O amor do noivo pela noiva é infinitamente superior ao amor estros, grego, quer dizer amizade entre familiares, filia, grego, companheirismo, ou eron, grego, amor romântico ou sensual, associado à atração física,
ao prazer e ao ato sexual propriamente dito. O amor de Cristo pela Igreja, sua futura esposa, é ágape, e grego quer dizer o divino e puro. 2.1. Característica do amor do noivo. Agostinho disse que no céu o amor que recebemos de Deus para a nossa alma transbordará o nosso novo corpo, ressurreto em uma torrente de prazer. O amor ágape do noivo, Jesus, possui as seguintes características. Primeiro, sacrificial, porque ele entregou-se e deu por sua noiva a igreja, conforme Efésios 5, versículo 25. Incondicional, porque não há qualquer exigência ou cobrança, conforme Isaías 53, 7. Intenso, robusto ou crescente e edificante, conforme Efésios 4, 16. Provedor, porque ele sempre supre as necessidades da noiva em todas as áreas, conforme Efésios 5, 29. Purificador, com mensagem extraída da palavra divina, conforme Efésios 5 e 26. E eterno, maior do que o tempo, as circunstâncias, a terra e tudo mais, conforme João 13, versículo 1. Característica do amor da noiva. A exigência do amor da noiva, igreja, é o Espírito Santo, prefigurado no aceite, citado por Jesus na parábola das 10 virgens, conforme Mateus 25, 1, versículo do 1 ao 4. Significa dizer que o amor da noiva é essencialmente consagrado, dirigido à orientação pela terceira pessoa da Trindade Divina. Quer dizer, o amor da noiva eleita pelo Cordeiro é santo e puro, porque ela não se conforma aos padrões mundanos, que contamina e corrompe aquele que se deixa levar por eles, conforme 1 João 2, versículo 15 e versículo 16. Engrandecedor, porque se prepara e habilita e aperfeiçoa, conforme Efésios 5, 27, e até que ela seja pronta para o encontro com o noivo, a quem tanto une e prometeu fidelidade, conforme Efésios 2, versículo 2 e 2 Coríntios 11, versículo 2. Seu amado, Tiago 5, 7, é pacífico, equilibrado e seguro, porque ele confia na promessa do seu noivo. Ele voltará para buscá-lo, conforme João 14, versículo 1 ao 3. Diligente, dinâmico e operante, porque ela trabalha enquanto é dia, anunciando as virtudes de seu amado, até que ele venha, conforme João 9, 4, 1 Coríntios 11, versículo 26. Alerta, porque até na escuridão da noite ela está pronta, aguardando o noivo que poderá chegar de repente, conforme Mateus 25, 6. Número 3. A grande festa das bodas. Nenhuma festa de casamento terrena pode ser comparada sob qualquer aspecto. As bodas do Cordeiro, todos os salvos e remidos, de todas as épocas e lugares, aguardam esse grande dia. Aleluia, Maranata, vem Jesus. Apocalipse 19, 7. 3.1. Onde tudo acontecerá. O céu foi criado e configurado por Deus para ser uma moradia. Uma morada, melhor dizendo. E para ser a morada eterna dos remidos, a grande festa das bodas do Cordeiro acontecerá neste lugar de perfeição, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, conforme Apocalipse 21, 4. Nem noite, conforme Apocalipse 1, 25. Nem maldição, conforme Apocalipse 22, 3. Nem fome, sede ou calor excessivo, conforme Apocalipse 7, 16. Nem condenação, conforme João 5, 24. Tampouco corrupção, conforme 1 Coríntios 15, 54 e 1 Pedro 1, versículo 4. A festa das bodas do Cordeiro acontecerá em Jerusalém celestial, e a cidade do Deus vivo, conforme Hebreus 12, 22. Exatamente na sala do trono de Deus, onde resplandece a luz perpétua e divina, no qual o noivo dará sua noiva. Isaías 60,
versículo 1 ao 3, e Isaías 19 e 20. Agora o autor coloca aqui: veste significa fidelidade em viver na prática das boas obras. Essa vestimenta deve ser usada pelos crentes e consiste em boas obras realizadas na dependência do Espírito Santo. Tá? Então a gente vê isso. E no 3.2, vestimenta adequada. A festa nupcial será de traje de todos os participantes escolhidos e convidados para o grande casamento. Estas foram lavadas e alvejadas pelo sangue do Cordeiro, conforme Apocalipse 7,14 e Apocalipse 22, versículo 14. O vestido da noiva são os atos de justiça, representados como linho fino, puro e resplandecente, conforme Apocalipse 19, versículos 6 a 8. Como na parábola do grande rei, quem celebra as bodas do seu filho é em Mateus 22, 1 ao 12. Aqueles que não estiverem devidamente trajados, seguindo a exigência do evento, serão reconhecidos, confrontados e punidos, conforme Mateus 22, 14. 3.3. Convidados especiais. Então, presente neste casamento, o Pai, o Espírito Santo e todos os seres criados que habitam no céu, conforme 1 Timóteo 5, versículo 21. Somente os chamados terão acesso, conforme Apocalipse 19, versículo 9, conjuntamente com a igreja triunfante e os santos do Antigo Testamento, conforme Mateus 8, 11 e Lucas 14, 15. Como disse o Senhor Jesus, os amigos do noivo, João 3, 29. É tempo de cantar e regozijar. Nas bodas do Cordeiro haverá grande alegria, celebração, júbilo, regozijo e felicidade. Apocalipse 5, versículo 1 ao 14. O som de instrumentos preparados exclusivamente para este fim, havendo o meio a cântico e louvores. Estarão o noivo e a noiva. Veja o inverno, passou, as chuvas acabaram e já se foram. Parece flores sobre a terra, e chegou o tempo de cantar, conforme Cantares 12, versículo 11. Bom, a gente vê que um casamento normalmente tem alegria, festividade, né? Come se bebe, aquele negócio todo. E não vai ser muito diferente na bodas do Cordeiro, que ele vai se unir, casar com a noiva, que é a igreja. Então vai ter toda a alegria, toda a felicidade. Eu acredito até que vai ter um banquete, né? Que como se todo casamento tem os comes e bebe, haverá um banquete no céu e todos celebrarão. Não haverá dor, não haverá sofrimento e não haverá tristeza, mas só alegria. Bom, chegamos à conclusão. A figura da igreja como uma noiva que se prepara por contrair núpcias, como o Senhor Jesus, para toda ser essa esposa do Cordeiro, aparece em várias passagens bíblicas. Este é um dos mais relevantes símbolos neotestamentários, cujos significados são importantíssimos para os salvos de todas as épocas. Nesta era da dispensação da graça, Deus, por intermédio de seu Santo Espírito, tem-nos dado a sua unção, sua palavra, seu poder, para anunciarmos o Evangelho ao mundo, até que o noivo volte para o grande dia das bodas celestiais, conforme João 14, versículo 1 e 2. Devemos estar disponíveis e cautelosos para o dia do enlace eterno com o Senhor Jesus, conforme 2 Coríntios 11, versículo 2. Bom, temos aqui uma atividade para fixação, que é: por que a Bíblia descreve a igreja como uma noiva que aguarda as bodas? Isso é uma pergunta. Vou repetir. Por que a Bíblia descreve a igreja como uma noiva que aguarda as bodas? Aí a resposta: porque se trata do relacionamento mais íntimo e duradouro, de acordo com os padrões bíblicos. A noiva, pura e santa, aguarda com paciência, alegria e esperança e consumação deste casamento,
na segunda vinda do nosso Senhor Jesus, conforme Apocalipse 17, versículo 7 ao 9 e Apocalipse 21, versículo 9. Então nós chegamos ao final da nossa lição, que é a lição 8, né? Essa é a lição 9, desculpe. Essa é a nossa lição 9. E a próxima lição nós vamos falar da lição 10, que fala sobre a batalha do Armagedon. Então, essa batalha do Armagedon vai acontecer na próxima lição, que nós vamos ter. Inclusive, ela é mais extensa. Hoje a lição foi mais curta, mas a batalha do Armagedon, a lição 10, para o próximo domingo, será mais extensa. Então, vamos orar e agradecer a Deus por essa explicação, né, sobre as bodas do Cordeiro, que a gente se entendeu muito bem, que a igreja é a noiva e o Senhor Jesus é o noivo. E vai se unir Cristo, todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor, né, e foram salvos, vai participar das bodas do Cordeiro. Então, mas nós temos que vigiar, porque Jesus mesmo falou sobre a parábola, melhor dizendo, das 10 virgens, que 5 ficaram sem a lâmpada, sem o azeite. E aí, o que acontece? Elas ficaram de fora. Então, isso é para nós alertarmos que nós temos que vigiar e sempre estar ali em comunhão com Deus, pedindo perdão e confessando os nossos pecados e nos arrependemos daquilo tudo que fazemos que não agrada a Deus, para que possamos ter esse privilégio de participar das bodas de Cordeiro com uma noiva aguardando o noivo. E aí vai ter essa relação nesse casamento entre a igreja e Cristo, que é o noivo. Então vamos agradecer a Deus por mais essa lição e pedindo a bênção para o nosso dia. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais esse dia, obrigado pela tua lição. Nos prepara, Senhor, tenha misericórdia em nossas vidas, que possamos participar das bodas do Cordeiro. Se porventura tem alguém, Senhor, que ainda não entendeu o plano da salvação através dessa escola bíblica dominical, através das redes sociais, Pai, que o Senhor possa tocar no coração e eles possam crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém pode chegar ao Pai a não ser por Ele, através dele. E que Ele tem o poder para fazer milagre, o poder para perdoar os pecados, Senhor. Por isso, Senhor, nos convence, Pai, através do seu Santo Espírito, sabendo que o Senhor é Deus, é bondoso, maravilhoso, e Tu quer que todos cheguem à salvação, todos querem que participem dessa portas do Senhor, Pai. Ó Deus, seja conosco, tenha um domingo abençoado, uma semana frutífera, abençoada. Abençoe todos aqueles nossos que estão assistindo através das redes sociais, que vão assistir, que o Senhor possa estar abençoando, guardando e livrando de todo mal, dando paz, alegria, saúde e prosperidade. É o que nós te pedimos, já te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, fiquem com Deus, na paz do Senhor e até a próxima. Estaremos juntos. Amém? Amém.